Como controlar uma crise de ansiedade? Vamos ver como. Como que nós conseguimos controlar uma crise de ansiedade? Uma das primeiras coisas que eu faço e que eu indico, né? Quando eu me deparo com pessoas que têm crise de ansiedade e que dizem que tem ânsia de vômito, que estão passando mal por causa da ansiedade, o que a gente pede para fazer? Fazer a respiração profunda e lenta. Cessa os pensamentos, se desliga dos pensamentos, se isola, vai para um cantinho, não importa em que lugar que você está, no escritório, na casa, no trabalho, na rua, não importa onde você está, dá uma parada, cessa seus pensamentos, relaxa, respire profunda e lentamente e relaxa. Faça isso. Porque o controle da respiração, ele é muito importante no momento de crise de ansiedade. Porque quando estamos em pânico, em crise de ansiedade, a respiração ela fica curtinha. Respiramos que nem gato. A respiração acelerada e curtinha. Aí nós não levamos oxigênio para o nosso organismo, nem para o cérebro. Aí a gente precisa fazer muita força para respirar corretamente. Sim, porque nós somos ansiosos, tensos, estressados, endurecidos, congestionados. O ar não entra. Tem que fazer força para o ar entrar. E isso faz com que aumenta nossos batimentos cardíacos, porque o coração precisa levar sangue para as extremidades, porque não tem oxigênio, os batimentos cardíacos aceleram, né? Por falta de oxigênio. Aumenta a ciclagem do cérebro, né? Vai aumentando a ciclagem. Então, há uma hiperventilação da nossa estrutura física, do nosso corpo. É aconselhável controlar a respiração. Então, é o que a gente indica. Com a respiração profunda e lenta, levamos mais oxigênio para o nosso cérebro. Nós reduzimos a ciclagem do nosso cérebro, né? Diminuímos os batimentos cardíacos, né? E a sensação de tensão, de estresse, de sufocamento são eliminados. O organismo começa a funcionar de novo. Então, fazendo esse processo, até que você sente que o corpo, a mente e a musculatura ficam relaxados. Aí você percebe que a respiração aflora mais facilmente, que os batimentos cardíacos acelerados diminuíram e que a mente se tornou mais leve, e você percebe que você começa a se sentir bem melhor de novo depois de ter feito então esse processo. O que eu peço para você fazer então? Seja um observador de si, se observe, preste atenção em si, observe as suas emoções, observe as sensações do seu corpo. O nosso corpo dá sinais. Em tempos de crise, o nosso cérebro se congestiona de pensamentos e sentimentos negativos. E isso acontece por causa de emoções que produzem adrenalina. Só um minutinho. Elisa, dá uma olhada lá. Entendeu? Ok. Continuando. Eu só tinha uma situação aqui que eu tinha que resolver, né? Então isso acontece por causa das emoções. E essas emoções, elas produzem adrenalina. E a adrenalina, ela é um hormônio e ao mesmo tempo um neurotransmissor, né, do sistema nervoso, ligado a diversas reações que o corpo emite. E o principal objetivo da adrenalina
é preparar o nosso corpo, né, para situações que são fora da nossa função normal. Então, a adrenalina, ela prepara, né, o nosso corpo com substâncias para nos proteger. Por isso que é considerada uma substância da luta e fuga, né? Luta e fuga. Ou nós lutamos com a situação, né? Ou eu passo pelo Enem, eu luto para enfrentar essa situação, ou eu fujo. Há poucos dias atrás, ligamos para alguns adolescentes para fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa social, vamos dizer assim, uma pesquisa para ver como que os jovens se sentem e como que eles veem, então, a ansiedade, o medo, a insegurança diante dessa situação de perpassar por provas e exames de Enem. O que a maioria falou? Eles sabem que eles precisam passar pelo Enem, eles têm um desejo muito grande, mas eles têm dificuldade de buscar o conhecimento, porque eles acham que isso é demais para eles. E o que acontece? Eles até empreendem nos estudos e por uma altura eles desanimam e acabam procrastinando, deixando o ano passar. Gente, é altíssimo, né? A porcentagem alta de adolescentes que não dão um passo além por não querer enfrentar as coisas, que é a história da adrenalina. Então, a adrenalina é uma química, é um hormônio, né? Um neurotransmissor do sistema nervoso central, ligado às reações do nosso corpo e da nossa mente, né? E o principal objetivo da adrenalina é preparar o nosso corpo em situações, né? Em situações que nós temos que passar por situações que são fora do nosso senso comum, que são situações de desafios. Então, a adrenalina, ela é considerada essa substância de luta e fuga. Ou eu luto, eu passo pela prova, exame do Enem, ou eu fujo, eu desisto. Ou nós lutamos com as situações ou fugimos. Então, é aquela história que a gente sabe, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como que eu fico? O que eu quero para a minha vida? Então, não tem jeito. De qualquer jeito, eu vou sofrer. Se eu fico aí procrastinando e desanimo, empurro para um ano adiante, não vai ter outro jeito, eu vou estar sofrendo, um dia eu vou ter que passar por isso. Ou se eu vou passar logo. Eu preciso me posicionar. Mas, Alice, como que eu vou me posicionar se eu me sinto assim? Que eu não tenho coragem de enfrentar a situação. É por isso que eu estou aqui dizendo. Busque ajuda. A adrenalina é o neurotransmissor responsável por preparar o nosso organismo para a realização de grandes feitos. E ao mesmo tempo, a adrenalina serve para quê? Para recuperar todos os nossos sentidos. Para que haja maior produção. Maior produção de quê? Maior produção de energia no nosso corpo. Que vai dar suporte para nós ficarmos inteiros, para nós ficarmos equilibrados, para nos manter equilibrados. E isso se consegue com meditação, com terapia, com reprogramação, com suporte, com desassociação dos traumas, dos conflitos, da ansiedade, da tensão, de tudo mais que nós psicossomatizamos no decorrer da nossa vida, que nós somos condicionados. A nossa mente foi condicionada, agora nós podemos recondicionar a nossa mente, reconstruir esses conceitos, essas crenças negativas, essas experiências sentidas e vividas e reprimidas que nos impedem de dar um passo adiante em nossa vida. E a outra forma de defesa do nosso corpo quando nós nos sentimos ameaçados por uma situação, é tensionar a musculatura. Nós tensionamos a nossa musculatura, né? Com indício de luta e fuga.
Eu tensiono, eu tensiono inclusive toda a musculatura do meu rosto, eu tensiono todo o meu corpo, eu me encolho, me tensiono e tento ver se dessa forma eu consigo fugir da situação. É essa outra forma. Então, por isso é importante tomar consciência, né? De relaxar a nossa musculatura, de limpar a nossa mente de crenças, conceitos que sabotam a nossa vida, que nos limitam, né? Porque se eu não conseguir relaxar, se eu não conseguir me harmonizar, né? Aí eu não consigo seguir, dar sequência, gerar outras consequências piores pelo fato de eu não conseguir dar sequência na minha vida. Aí com essa fuga de tensionar todos os músculos, pressionar inclusive os músculos dos ossos, das pernas, de todo o corpo, do estômago, tudo tensiono. E essa tensão muscular que eu reprimo, que eu me encolho, que eu forço para fugir de situações, o que acontece? A nossa musculatura ela vai encaroçar, porque o normal da nossa musculatura é ficar assim. Aí quando eu me flexiono, eu fico tensa, eu me encolho e minha musculatura vai se contraindo cada vez mais, encaroçando, e todo o meu corpo fica doído, né? Pesa muito, muito estresse, muita tensão no corpo, uma sensação de fraqueza, de fragilidade, tudo doído. Aí eu penso que eu já tenho uma doença enorme e tudo mais, quando na verdade é a minha musculatura que se tensionou, né? Se reprimiu. Nós temos que relaxar isso. E na medida como relaxando, a musculatura vai se soltando de novo. Então é importante você fazer relaxamento, você soltar a musculatura para se sentir leve de novo, tranquilizar e harmonizar toda a estrutura fisiológica sua e os estados emocionais, para se recuperar de novo, para sentir leveza. E um ótimo exercício para isso é você se deitar, né? Se deitar na cama, no sofá ou no chão, de cúbito, de barriga para cima, né? Com as mãos rente ao corpo, soltar toda a musculatura, respirar profunda e lentamente umas 9 vezes, acompanhando mentalmente o ar que entra e o ar que sai. 9 vezes. E soltar na medida que o ar sai, soltar toda a musculatura, relaxar cada vez mais. Ou você pode fazer o contrário. Você também pode fazer o seguinte exercício: contrair os músculos, contrai, segura alguns segundos, vai contraindo, segura até onde você aguenta e depois se solta e relaxa. E você também pode fazer isso umas 9 vezes. Contrai, inclusive os músculos do rosto, você contrai, segura e solta e relaxa. Faz isso umas 9 vezes. Aí essa dinâmica vai soltando a musculatura. E repete isso, né? Todas as vezes, quando você sentir necessidade. Isso te traz muito benefício. Eu tenho certeza que você se sentirá muito bem fazendo. Então, essas 2 técnicas que estou dando de presente para você são simples, é fácil de fazer e rápido, e você pode fazer, né? Então, travar a mente no que está causando a crise, a ansiedade, a tensão, só aumenta a nossa ansiedade. Quando nós travamos a nossa mente, ficamos ali pensando somente na prova, é difícil, não vou conseguir fazer, eu fico travando, patinando no mesmo lugar, pensando a mesma coisa, eu não sei se eu vou conseguir, está difícil, eu acho ruim, aí não sei o que, trava a nossa mente, reverberando pensamentos negativos, e seguidamente, repetitivamente, aumentará a nossa ansiedade, né? Então, mude os pensamentos de foco,
do fator estressor, né? Que nesse momento que eu estou falando é da prova exame. Muda o foco. Esquece que você tem prova exame, simplesmente vai se preparar e naquele dia você vai lá fazer a prova. Distrai os seus pensamentos, os seus sentimentos das tensões, né? Para que o seu corpo se tranquilize, para que o seu corpo se acalme, se harmonize de novo. Tomar essa consciência. Ah, mas como é que eu faço isso, Alice? Eu não sei como é que eu faço, como é que eu consigo fazer isso? Existe muita coisa que nós podemos fazer para nos ajudar. Então pega assim, põe lá uma música muito boa de ser ouvida, né? Uma música alegre, uma música que você gosta, uma música que marcou a sua vida. Coloca essa música, curte essa música, acompanhe os tons musicais, acompanhe a letra e relaxe. Ou quem sabe relembra de coisas maravilhosas da sua vida, de pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas que te amam, que você ama. Vai lembrando dessas pessoas, lembre de situações de alegres, situações felizes, situações que fizeram com que você dava gargalhadas. Observe o belo, as flores, as cores, os pássaros, os cantos dos pássaros, o cheiro, os odores, os sabores. E tenha pensamentos positivos. Fazendo essas dinâmicas aí, eu tenho certeza que você consegue acalmar, né? E eliminar um pouco mais a ansiedade. Ok?